Bom dia, pessoal. Estamos, então, iniciando nossa aula número 1 do circuito temporizador 555, que é mostrado aqui na sua tela. Esse desenho foi ligeiramente modificado para que a pinagem mostrada aqui na figura seja a mesma pinagem do CI original. Nem sempre isso vai acontecer no diagrama esquemático. Então, é sempre importante estar atentando à numeração dos pinos para que a montagem ou a confecção da placa seja feita de forma correta. Aqui, ele está exatamente com a mesma numeração do CI original, de 1 a 8, contando a partir da marca do circuito integrado, ou rebaixo, quando ele tem nessa posição aqui, no sentido anti-horário. Ou seja, começa do 1 até o 4 do lado esquerdo, depois continua de baixo para cima, pino 5 até o pino 8. Bom, inicialmente vamos descrever então a função de cada pino. Nós temos aqui o pino 1, que é o negativo de alimentação, ou terra, né? Aqui está GND, que significa ground. O pino 2 é o pino de disparo, que através desse pino será dado o comando de iniciar a temporização. Pino 3 é a saída, representada aqui por Q. O pino 4 é o reset, que pode ou não ser utilizado, ele é ativo em nível 0, por isso essa bolinha aqui indicando inversão. Pino 5 é um pino de controle, nós veremos mais adiante numa aula posterior. O pino 6 é o pino que monitora a tensão no capacitor e identifica o momento de terminar o ciclo de temporização, desligando assim a saída. O pino 7 é um pino de descarga do capacitor. Esse pino de descarga, ele, ao final da temporização, ele é curto-circuitado para o terra, internamente, e descarrega o capacitor que está conectado a ele aqui. Descarrega por aqui. E o pino 8, finalmente, é a alimentação do circuito. Ele já está montado aqui numa configuração mais básica, possível, que é a alimentação. Aqui ele está alimentado com 5 volts, através do pino 8. Nós temos aqui o terminal terra, aqui embaixo, que é ligado ao pino 1. Note que esses pontos de cruzamento de linha não indica que é uma ligação. Aqui, na verdade, os fios se cruzam, mas não se tocam. Quando ele estiver ligado, ele vai ter essa bolinha aqui. Okay? Só um esclarecimento para que não haja confusão no entendimento do diagrama. Nós temos aqui um resistor de 2K2, pode ser outros valores maiores. O objetivo dele aqui é polarizar o pino 2, mantendo ele no nível de tensão de 5 volts, evitando assim que o integrado dispare por algum ruído, talvez toque do dedo, ou seja, para manter o funcionamento mais estável. Então esse resistor ele sempre vai ser utilizado, em raras situações ele vai ser retirado, ele sempre vai existir na configuração de temporizador monoestável, que é essa configuração que a gente tem aqui agora. Note que nós temos então no pino 3 também 2 LEDs indicadores. Esses LEDs estão mostrando justamente o estado da saída. O LED vermelho aqui, ele indica que a saída está negativa. Quando a saída estiver positiva, esse LED ele vai ficar verde. Vou demonstrar aqui pressionando o botão de iniciar a temporização. Note que o LED ficou verde, indicando que ele ligou a saída ficou positiva, e logo em seguida voltou a ficar vermelho, indicando que ela voltou para negativa. Ele fez isso de forma automática. Eu vou repetir, eu vou pressionar o botão. Então ele fica positivo por um tempo e volta a ficar negativo. Mas que tempo é esse? Esse tempo é dado, na verdade, por esse resistor de carga que vem do positivo para o capacitor. Aqui nós temos um resistor de 22K. E por esse capacitor
que é ligado entre o resistor, no caso que está no pino 6 e 7, fechado um com o outro, e o terra. Então, somente com isso aqui, você já tem um circuito temporizador básico, que aqui no caso só está feita a indicação com LEDs, mas poderia ser ligado a um relé para acionar uma carga externa. Tem uma série de aplicações aqui que pode ser utilizada para esse circuito integrado. Nós vamos tratar mais adiante de outras aplicações possíveis. Realmente há uma vasta gama de aplicações possíveis para esse integrado. No caso aqui, então, é interessante demonstrar o seguinte: como é que é o funcionamento aqui? Quando eu pressiono esse botão, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o terra, estou jogando no pino 2, fazendo assim o disparo do integrado, iniciando assim um ciclo de temporização. Sempre que eu faço isso, você pode observar que no pino 3 tem um quadradinho azul. Esse quadradinho azul faz parte da simulação do programa. Eu estou utilizando aqui o programa ISIS do Proteus. Esse programa ele tem um recurso interessante de simulação, que ele já mostra aqui o estado dos pinos, dos pontos no circuito, ou seja, azul para negativo, vermelho para positivo e cinza quando é um estado indefinido, ou seja, quando não é nem negativo nem positivo. Vamos entender aqui, negativo e positivo seria níveis lógicos 0 e 1. Né? Ele pode estar com uma tensão que não seja 0 volts e ainda assim estar azul indica que ele é um nível lógico 0, próximo de 0. Né? É um nível lógico 0, tensão próxima de 0. Então aqui, ao pressionar o botão, nós vemos que a saída fica positiva. A gente pode observar aqui então que está havendo a mudança de estado da saída por um tempo definido. Deve estar dando mais ou menos uns 2 segundos. Existe uma fórmula que envolve os valores do resistor e do capacitor somente, que essa fórmula vai dar justamente qual é o tempo necessário, o tempo resultante da utilização desse resistor e capacitor. A fórmula é bem simples, nós vamos tratar dela mais adiante, mas no momento vamos entender melhor o que acontece aqui. Então a gente tem o botão que dá o disparo no pino 2, na verdade o pino 3 que você vê mudar de estado aqui já é o resultado que o integrado está produzindo. Como é que funciona aqui? Ao pressionar o botão e dar início ao ciclo, você tem então o pino 7 que estava inicialmente curto-circuitado com terra internamente, ele tem um transistor interno, ele vai como se houvesse uma chave, ele vai abrir esse circuito interno, e então a partir daí o que passa a acontecer? Você passa a ter um fluxo de corrente do positivo por esse resistor para o capacitor, e passa então a fazer uma carga do capacitor. Essa carga então, nesse momento você pode considerar como se não existisse esse pino 7, somente o pino 6. O pino 6 ele praticamente não drena nenhuma corrente desse ponto aqui, então ele só está monitorando a tensão em cima do capacitor. Ele mede, é como se ele fosse um voltímetro medindo a tensão em cima do capacitor C1. No momento que essa tensão atingir 2/3 da tensão de alimentação, que é o positivo, internamente o circuito ligado ao pino 6 vai então desligar, como se fosse provocar um reset, vai desligar a saída, que inicialmente era positiva, e ao mesmo tempo vai novamente curto-circuitar o pino 7 ao capacitor, vai conectar o pino 7 ao capacitor, produzindo uma descarga imediata do capacitor,
então deixando o circuito pronto para um novo disparo. Então é bem simples o funcionamento. Você tem, na verdade, um processo de carga e descarga do capacitor, sendo que a carga se processa através de R2 e carrega o capacitor. Você tem aqui, então, a carga nesse caminho aqui. E a descarga ocorre nesse sentido aqui. Ela é praticamente instantânea porque não há nenhum resistor no caminho entre o capacitor e o pino 7, que provoca um fechamento do capacitor com o terra da fonte. Então a descarga é instantânea, mas a carga ela é gradual e é isso que provoca a temporização. A gente vai mostrar também graficamente aqui o que está acontecendo. Ó. Aqui nós temos uma tela que é semelhante a um osciloscópio. Quem já viu já vai entender o que é. Quem nunca viu, um osciloscópio é um aparelho que ele mostra a variação de tensão ao longo do tempo. Então você tem na horizontal o tempo passando, você pode ver que a barrinha inclusive está correndo aqui, já está funcionando. E você tem na vertical a variação de tensão daquele mesmo tempo. Eu tenho uma base de tempo aqui embaixo, que aqui está 200 milissegundos, quer dizer, 0,2 segundos. E eu tenho a tensão ajustada em meio volt no canal amarelo e no canal vermelho. No caso, o canal amarelo ele está mostrando a carga do capacitor. O canal vermelho só está mostrando a tensão de alimentação, que é de 5 volts nesse circuito aqui, podendo ser maior, até 15 volts. O pino azul está monitorando a tensão de saída do circuito. Então eu vou agora pressionar o botão e vai ver o comportamento do circuito. Ó. Então aqui permanece constante, que é a tensão de alimentação. Ao pressionar o botão, a saída sobe. No caso, o canal que está ligado à saída está ajustado para 1 volt. Então você pode observar que ele vai instantaneamente para 5 volts, o próximo de 5, retornando em seguida para 0 no término da temporização. Então nós temos aqui o funcionamento. Eu vou dar uma pausa aqui para poder explicar melhor o que está acontecendo. Infelizmente eu não consigo dar zoom na tela do osciloscópio, eu espero que dê para ver. Então nós temos aqui a saída. Note que nesse ponto aqui da linha amarela, que é a tensão do capacitor, ela começa a subir, é justamente o momento do disparo. Quer dizer, no momento do disparo do circuito, o capacitor começa a carregar e, ao mesmo tempo, a saída vai para nível 1 ou VCC, seria tensão de alimentação. Então, o capacitor começa a carregar. Note que o valor da tensão de alimentação é esse aqui, seria 5 volts. Cada quadrinho desse vale 0,5. Então, se você contar daqui até aqui em cima, você vê que tem 10 quadrinhos, então aqui 5 volts. Então a tensão na linha amarela é a tensão do capacitor. Ela vai subindo. Quando ela atingir 2/3 do valor da tensão de alimentação, no caso aqui dá por volta de 3,6 volts, quando atingir esse valor, internamente o circuito é resetado, o capacitor é instantaneamente descarregado, quando mostra aqui no gráfico, e ao mesmo tempo, ó, na mesma direção, tá vendo? A saída também é desligada. Então, vamos repetir agora aqui na prática. Inclusive, ó, visualizando o LED, ao mesmo tempo que a gente pressiona o botão de disparo que está aqui embaixo. Ó. O LED liga. Ó. Então o LED liga, o capacitor carrega e descarrega e o LED desliga. O LED verde, no caso. O vermelho acende, indicando que terminou o ciclo de temporização. Bom, é isso por hora. Eu espero que vocês tenham gostado.
Nós vamos disponibilizar no nosso site depois esse circuito, de tal forma que será possível fazer os testes aí na sua casa, brincar com o circuito, talvez até modificar valores. Basta baixar o programa, esse é um programa pago, porém a versão gratuita permite carregar circuitos já previamente desenhados na versão completa. Então, é isso aí, espero ter ajudado. Até a próxima aula.